Vamos falar de melasma, que é o tema principal desse canal. Bora conversar sobre melasma, gente? Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Marina Feld, sou esteticista, terapeuta integrativa e a criadora do conceito melasma lapidado. A minha missão é ensinar profissionais da estética a serem referências no tratamento de melasma, tratando pela raiz, sem uso de ácidos e sem o efeito rebote. Bora conversar, gente? Gente, quero conversar com vocês um assunto que estava na aula 1, mas que eu acho que é bastante pertinente nós darmos uma frisada, que é sobre o melasma genético. E aí, melasma genético existe ou não existe? Porque quando nós estudamos, nós aprendemos que o melasma é do sol, que o melasma é genético e que o melasma é hormonal. Do sol, na semana passada eu já fiz uma live falando sobre o sol, dizendo que eu não acredito que o sol é uma raiz de melasma. Ele vai realmente intensificar a coloração da mancha se a paciente estiver inflamada, tá? Então, caso a paciente já esteja desinflamada, ela pode ir para a praia, ela pode ir para a piscina, que não vai manchar, tá? Então, nós já falamos sobre isso numa live. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o melasma genético e destrinchar um pouquinho mais sobre isso, porque o melasma hormonal eu vou falar na aula de amanhã e na aula de sexta-feira, tá? Então lá vai ter muito conteúdo sobre melasma hormonal, então hoje vamos conversar sobre o melasma genético. E a minha pergunta para vocês é, profissionais de estética, melasma genético existe? Ó, a Ludmilla já está dizendo, sempre ouvi que sim, que é genético. Muito bem. Saiu um estudo do genoma humano em 2003. E esse estudo mostra que a nossa genética manda em nós apenas 15%. É como se a genética fosse uma arma, tá? Você tem essa arma com você, mas ela não é responsável por puxar o gatilho. Ó, a Clínica Beleza Brasileira já tá dizendo, eu acho que não. Muito bem, já tem gente ligada aí. O que acontece? A genética, eu vou usar um exemplo para vocês entenderem bem isso. Muito fácil. Meu avô, ele tinha diabetes e minha avó tinha diabetes também. Então a minha mãe teria 100% de chance de ter diabetes, já que ela é 50% dos genes do pai, 50% dos genes da mãe, certo? Então se ambos tiveram diabetes, a minha mãe teria que ter diabetes com toda certeza. Porém, a minha mãe não tem diabetes. Roger Alves colocou, de acordo com suas falas na aula 1, não. Muito bem, eu vou explicar certinho o porquê que eu penso assim, tá? Então, de acordo com a genética, minha mãe teria que ter diabetes de qualquer forma. Mas a minha mãe não tem diabetes. Você sabe o que mudou? A minha mãe mudou a epigenética dela. Ela mudou os hábitos de vida dela, fazendo com que não venha a ser puxado o gatilho dessa arma. Então, o melasma, ele não é genético, mas o melasma epigenético existe. E qual é a diferença disso? A genética, quando nós falamos de genética, é como se nós estivéssemos fadados a má sorte. Então, é genético, infelizmente você está fadado a isso e não tem como mudar. Você vai ter melasma, vai ter diabetes, vai ter o câncer que sua mãe teve e assim vai indo. Mas não é assim que as coisas funcionam. A epigenética veio nos mostrar que os seus hábitos de vida, que a sua alimentação, que o estresse que você passa, que os seus hábitos de sedentarismo ou de atividade física vão influenciar naquilo que você vai ter ou não. Então, melasma genético não existe. E a genética realmente é um fardo, se nós formos pensar. Nossa, mas então a pessoa não tem escolha? Na verdade, sim, ela tem escolha. A minha mãe, ela não teve diabetes porque ela sempre cuidou da alimentação dela por um único motivo. Ela sempre gostou de ser magra, de se sentir bonita. A minha mãe foi Miss na mocidade dela, era uma mulher muito bonita, ainda hoje é uma gatona, minha gata, minha mãe. E ela pensou assim, não, eu não quero engordar, porque ela via os pais dela bem obesos,
Nada contra os gordinhos, tá, gente? Pelo contrário, tenho um carinho muito grande pelos gordinhos. Eu sempre falo que o tal do gordinho não incomoda ninguém. Mas aqui, nesse momento, eu estou falando de saúde, tá? Também não significa que todo gordinho, né, que toda pessoa obesa não tenha saúde. Não tô dizendo isso também. Mas no caso dos meus avós, eles não tinham saúde. E eles eram gordinhos e minha mãe falou assim, não, eu não quero isso pra minha vida. Então eu quero manter o meu corpício de Miss. E ela cuidou dos hábitos alimentares dela. Cada vez que ela ia ganhando peso, ela se cuidava. Então ela falava assim, epa, é hora de me cuidar, é hora de cuidar da minha alimentação. E isso ela ensinou para nós. Então nós mantivemos os hábitos de vida que nós aprendemos com a minha mãe em casa. Comendo muita verdura, comendo muito legume, um tipo de carboidrato na refeição. E isso tudo fez uma grande diferença e fez com que ela não tivesse diabetes. Porque ela conseguiu silenciar os 15% da genética dela. E dessa mesma forma é com o melasma. Mas por que, Marina? Porque o melasma é um sintoma. Ele é uma informação de inflamação. Então, quando você modula a inflamação do corpo da sua paciente, automaticamente você está silenciando o gene dela. E daí, se você está aqui nessa live, você vai dizer assim, mas Marina, eu tenho melasma, minha mãe tem melasma, minhas tias têm melasma, minhas irmãs têm melasma, como que não é genético? Muito bem. O que acontece é que, por muitas vezes, nós mantemos os mesmos hábitos de vida que nós aprendemos da casa dos nossos pais. E nossos pais permanecem os hábitos de vida que aprenderam com os pais deles. Isso eu falo de emoções. Quanta gente que fala assim, porque eu sou assim e não vou mudar, vou morrer assim. A parte emocional sem cuidar. Aí a criancinha cresce vendo a mamãe dizendo que eu sou assim e tem que me aguentar assim e eu não vou mudar, eu sou assim, vou morrer assim. Ela cria na cabeça dela que aquilo é certo. Então ela segue repetindo, eu sou assim, não vou mudar. Ela não aprende a inteligência emocional porque ela não viu isso na casa dos pais. E ela segue reproduzindo e ensina para os filhos. E assim é com a alimentação. O que acontece com a alimentação? Se na casa da minha avó eles comiam arroz com batata, com macarrão, tudo no mesmo dia, uma mistureira de carboidrato que faz, uma bagunça aí dentro, gera uma resistência insulínica no corpo dessa pessoa, assim, muito. E o que acontece? Se minha mãe tivesse continuado esses hábitos de vida, que muitas das minhas tias continuaram, ela poderia ter desencadeado a diabetes. Gente, tá ficando claro para vocês? Coloca um sim ou um não. Porque se não estiver claro, eu recomeço, porque eu quero realmente que vocês entendam isso. Porque você é profissional de estética, você não pode mais... Eu não quero que você saia dessa live hoje e permaneça dizendo que é genético, tá? Porque não é. Porque o estudo do genoma humano saiu em 2003. Então já tem 20 anos que esse estudo tá aí rodando. E nós precisamos, de fato, aprender sobre ele. E colocar isso em prática na nossa clínica, tá? Então, melasma genético não existe. E eu acho que quando a gente entende isso, fica fácil de entender o porquê que não existe. Então, nós não precisamos mais culpar a genética. Porque se é a genética profissional da estética, você não tem o que fazer. Você não vai conseguir lutar contra a genética do seu paciente. Mas se é epigenético, você pode tratar. Você pode tratar. Aí abre um campo para você de tratamento. E daí quando você entende... A Micaela está perguntando qual é o estudo. É o estudo do genoma humano, tá? Genoma humano, ele é de 2003. Você vai achar ele facilmente na PubMed, tá? E quando nós entendemos isso, nos abre um leque para conseguir tratar o paciente. Se o melasma é informação de inflamação, então, fácil. É fácil de entender. Os hábitos de vida da paciente estão gerando inflamação no corpo dela. E por isso ela tem melasma. Pode ser alimentação, pode ser emoções, pode ser tanta coisa. E aí nos abre um leque para conseguir tratar essa paciente. Isso é incrível, né, gente? Ai, meu Deus, eu sou tão apaixonada por fisiologia, eu sou tão apaixonada pelo corpo humano, eu falo, Deus, que criação perfeita que nós somos. Gente, eu fico assim, apaixonada quando eu vejo esse negócio e falo, uau! E se abre um leque de opções na nossa frente.
E isso é muito incrível. Pessoal, lembrando que quem quiser fazer pergunta, deixa ali no balãozinho para mim com interrogação, porque aqui no chat, como vocês conversam entre vocês, eu não quero deixar de responder vocês, tá? A Clínica Beleza Brasileira também disse eu amo. Isso é coisa de gente doida, né? Mas é incrível mesmo, quando começa a abrir esse leque aí na nossa frente e a gente acaba ficando apaixonado. E eu trouxe algumas coisas aqui sobre a parte do melasma genético, que não é, nós já falamos que não é, que é epigenético, para destacar aqui para vocês. E tem uma frase que diz o seguinte: quem controla a biologia não é a genética, mas sim a epigenética, tá? Então quem controla a biologia do corpo da sua paciente é a epigenética. E, portanto, se a pessoa tiver conhecimento suficiente, ela é capaz de mudar, sim, essa epigenética. E se fosse genético, gente, não teria como mudar. Como não é, nós profissionais da estética, quando sabemos o que estamos fazendo, quando nós estamos bem instruídas, nós conseguimos conduzir a nossa paciente ao tratamento. Porque é epigenético. A epigenética muda. Mudou os hábitos de vida, você vê o corpo melhorar. Porque o corpo tem autocura. O corpo tem, você no processo ali de você suplementar essa paciente, de você desinflamar essa paciente, de você melhorar o terreno biológico dessa paciente, ela vai responder de uma forma diferente. Graças à epigenética. Porque se fosse genético, estava fadado, não tem jeito. Os hábitos de vida que mais influenciam na epigenética, eu tô lendo minha colinha que tá aqui do lado, que é a mesma que eu fiz a aula lá para vocês. Os hábitos de vida que mais influenciam na epigenética são alimentação, tá? Alimentos inflamatórios, que são aqueles que nós já conhecemos, que é os alimentos que são os embutidos, que são glúten, que o nosso corpo não processa glúten direito. O glúten começou tem uns 40 anos. No tempo de Jesus tinha menos de 400 vezes glúten, 400 vezes menos glúten do que tem hoje. E ele é resultante da industrialização do trigo. Então ele não tem naturalmente no trigo, mas ele é resultante do processo da industrialização. Então com o movimento ali, gera-se o glúten. E o nosso corpo não consegue processar isso, tá? A lactose, que vem do leite, então leite sem lactose também não é interessante, porque tem a caseína, tá? Porque lá pelos nossos 8 ou 9 anos o nosso corpo deixa de produzir uma enzima chamada galactase. A galactase é que faz a quebra da lactose, tá? Que é algo natural nosso. E quando chega nessa idade, o nosso corpo já deixa de produzir, então não é interessante ficar bebendo leite. E se nós olharmos para a natureza, que eu sempre falo isso para vocês, olhem para a natureza que ela aponta o que é real. Se nós olharmos para a natureza, não existe nenhum mamífero que após o desmame permanece tomando leite, a não ser nós. A não ser nós. Então, é porque nós não temos a necessidade do leite. Aí se você perguntar, Marina, mas e o cálcio? Como o nosso intestino inflama com o consumo do leite, é pior ainda o esquema do cálcio. Ele piora, na verdade, o cálcio. Tá? Então, quando nós olhamos para a natureza, nós encontramos a resposta. Então, cuide aí os alimentos inflamatórios, esses que eu já falei, os embutidos, que tem essa adesão do monte de químico, e tem os alimentos também que são inflamatórios particular. Cada um tem um alimento que faz mal, que às vezes não faz mal para todo mundo. Os industrializados fazem mal para todo mundo, então esses caldo quinor, caldo de galinha, sazon, essas coisas, tire da sua vida, que isso não é bom. Indique isso para sua paciente, traga a ela essa percepção, porque muitas vezes a pessoa não está percebendo, ela não sabe, e o povo perece por falta de conhecimento, isso é bíblico. Então ela nem sabe que ela não pode consumir essas coisas, ela consome sem saber e não sabe o quanto que isso está inflamando ela, tá? Então traga essa realidade aí para elas. E os alimentos que cada um tem o seu. Vou dar um exemplo para vocês. Tem pessoas que são FODMAP. Esses são alimentos que são fermentados e esses alimentos acabam, no processo da fermentação, gerando inflamação naquele corpo. A maior parte das pessoas não podem consumir esses alimentos por determinado tempo, tá? Mas depois de desinflamado pode voltar a consumir. Eu vou dar um exemplo para vocês. O grão de bico. Eu amo grão de bico, só que ele fermenta, porque ele é uma semente, uma leguminosa, né?
E quando eu como grão de bico todos os dias durante uma semana, eu tenho infecção urinária. A infecção urinária é a forma do meu corpo dizer que ele está inflamado, assim como o melasma é. Assim como o melasma é uma forma de dizer que o corpo da sua paciente está inflamado, tá? Então tudo isso nós precisamos olhar e explicar para nossa paciente, tá? Baixa ingestão de água, ou uma água que é muito cheia de cloro, de flúor, coisas que fazem mal para o nosso corpo. Meio externo, pessoas que trabalham muito no frio, elas acabam gerando problemas no corpo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha nessas câmeras frias, que tem, aqui a gente chama de BRF, eu não sei como chama a indústria em si, mas que é de frango congelado, sabe? Então, pessoa que trabalha dentro de uma câmera fria, ela acaba prejudicando a tireoide dela, tá? Infelizmente, é assim que funciona. Tem o choque térmico do frio e do calor, isso é péssimo. Então, isso é epigenético. Então, o problema dessa paciente, quando ela está na câmera fria e acontece esse processo, ela tem problema de tireoide epigenético, causado, e não genético, como se dizia antes, tá? O estresse, as emoções, elas têm um papel extremamente importante porque cada emoção, boa e ruim, gera algo no nosso corpo. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se você está apaixonada, que o seu corpo se enche de ocitocina, e o seu corpo se enche de ocitocina, que é um hormônio, o hormônio da paixão, porque você se apaixonou. Você olha pro boy lá e fala, uau, que gato. Eita, não pode ver que chega daquele negocinho assim. Cabelo fica lindo, a pele fica brilhosa. Isso tudo por causa da ocitocina, que é gerada quando você se apaixona. E da mesma forma que a ocitocina, o hormônio da paixão, é produzido quando você sente um sentimento bom, quando você tem sentimentos ruins, como tristeza, como falta de perdão, que você fica ali ruminando aquilo ali, uma mágoa, que aquilo te dói, isso vai gerar toxinas para o seu corpo. O seu corpo vai produzir coisas ruins e tudo isso intoxica e tudo isso inflama. E você está vendo que as emoções, elas fazem parte da epigenética, porque é algo que você pode mudar ou não. Então, qual é o meu conselho? Algo que eu faço sempre quando algo me chateia. Eu olho para a situação, se foi uma pessoa, eu olho para a situação, eu respiro e falo para mim mesma, é o melhor que essa pessoa pode fazer nesse momento. E tá tudo bem, porque isso fala dela e não de mim. Então, quando nós entendemos isso e nós colocamos isso na nossa vida, nós vamos liberando isso. Mas eu poderia olhar para aquela mesma pessoa e ficar assim, nossa, que ingrata, porque eu não mereço isso, é um absurdo eu passar por isso. E o corpo vai gerando o quê? Toxina. Então, quando nós mudamos, nós usamos a nossa inteligência emocional, porque as emoções, a parte emocional, a inteligência emocional, você não nasce com ela. Você precisa adquirir, então você precisa aprender sobre ela. Então, quando você muda essa forma de olhar, de sentir diante das coisas, você muda também o que seu corpo vai produzir. E se seu corpo produz toxinas, ele inflama a sua fisiologia. E uma fisiologia inflamada faz o quê? Produz melanina, melasma. Gente, fala sério, tá ficando claro pra vocês? Tá ficando claro isso tudo, gente? De verdade mesmo. A parte da epigenética, daquilo que acontece na vida aí do ser humano, tá ficando claro? Eu gostaria que vocês colocassem um sim ou não aí, que de verdade mesmo, eu não quero que vocês tenham dúvida de nada. E isso, tá? Eu falei lá na aula 1 e agora eu só estou abrindo mais e mais ainda aqui sobre a parte do melasma genético. Como eu já falei pra vocês, a parte do sol eu já falei numa live inteirinha e a parte do melasma hormonal eu vou falar na aula de amanhã.
e vou falar na aula de sexta-feira, que é as aulas gravadas dos Segredos da Raiz do Melasma. E quem chegou agora, se ainda não se inscreveu, vocês podem assistir direto pelo link que tá na bio, tá? Só ficar de olho aí, ó. Sim, claríssimo, que bom. A minha mãe tem 74 anos e uma pele perfeita, isenta de manchas. Ela ingere grandes quantidades de leite de vaca com café e é uma pessoa de estresse extremo favorecido com AVC, pelo AVC. Usa Sazon e sempre comeu. Ana, vamos lá. A sua mãe não tem melasma e não tem uma pele ruim. E essa pergunta foi maravilhosa. Só que ela teve AVC. Você entende que... Ô, Cláudia, eu já vou responder as perguntas de todo mundo, tá? Você entende que o melasma é um sintoma, assim como ele desencadeia por coisas? Ela tem a pele bonita, mas ela teve AVC. Ela tem a pele bonita, mas ela tem dores corporais. Eu tô dando agora exemplos, tá? Pra você procurar aí. Ela tem a pele bonita, mas ela tem insônia. Você entende que tudo se manifesta pra mostrar que o corpo está gritando? Então, por exemplo, tem pessoas que não têm melasma, mas têm acne. É a mesma coisa. Tem pessoas que não têm nem melasma e nem acne, mas têm celulite e tem uma pança assim de gordura, uma capa de gordura na pochete, que também é demonstrando que algo está inflamado no corpo. Então, eu falo de melasma porque é o meu tema favorito aqui, mas tudo aquilo que eu ensino em relação ao melasma pode ser usado em todas as disfunções estéticas. E quando se usa, se cai as escamas daquilo que era dito no passado, tá? Então, é isso. É uma pena, antes melasma do que AVC, né, menina? Meu Deus do céu. E... que mais que influencia a nossa epigenética? Produtos que se usa na pele. Mas Marina, como assim? Vamos lá. Você pega o produto, você lê o rótulo, aí lá tá escrito assim, ó. Que esse produto tem otocrileno, tem benzofenona, tem outros metais pesados. E daí o que acontece? Isso tudo vai intoxicar o corpo. Então é de extrema importância nós sabermos o que prescrever para a nossa paciente no uso diário, o home care. Nós precisamos entender de composição, de xenoestrógenos, de disruptores endócrinos, para que a gente não passe algo que vai piorar a condição dessa paciente. Meninas, quem quiser fazer pergunta, por favorzinho, manda aqui no balãozinho na interrogação, eu já vou responder lá, tá? Só eu não vou conseguir responder quem tá mandando aqui nos comentários. Aí eu não quero que vocês fiquem bravas comigo, tá? Porque toda live tem alguém que fica brava comigo. Eu não desejo isso, manda lá. Então, cuidar dos produtos na pele também. Uso de medicamentos. Tem pessoas que tomam medicamento o tempo todo. Tem pessoas que fazem uso de medicação controlada. Tudo bem, essa o médico passou, tem toda uma parte por trás. Mas tem pessoas que 2, 3 vezes na semana tem dor de cabeça, dor nos músculos e toma anti-inflamatório. E isso causa um problema muito grave no intestino. Se causa um problema grave no intestino, vai inflamar o corpo da paciente. Então todas essas coisas nós precisamos estar atenta, porque tudo isso muda a epigenética da sua paciente. As escolhas dela muda a epigenética, tá? E a partir dessas escolhas é que nós vamos entender bem certo o que está acontecendo com o melasma dela. E eu creio na cura, eu sempre falo aqui pra vocês, quem me conhece sabe que eu falo de boca cheia da cura do melasma, eu creio, tá? Creio sim. Meu rosto tá limpo há anos, eu tenho pacientes com o rosto limpo há anos também, livres de melasma, mas você sabe o que define a cura ou a não cura do melasma? O quanto tempo essa pele vai ficar sem melasma? A epigenética, os hábitos de vida. Então, ou a paciente entende que ela precisa ter mudança, mudar a epigenética dela, ou o rosto vai manchar de novo, tá? Gente, aqui é grande, eu tenho muita coisa ainda que eu poderia falar de parte genética, mas eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Não vou poder ficar até muito tarde hoje, porque eu recebi um convite muito maravilhoso do meu marido, e então por isso que eu estou fazendo essa live mais cedo hoje. Fico muito feliz de saber que vocês estão aqui mesmo no horário que não é o nosso horário sempre. Vamos lá.
Mas como não é genético, minha mãe teve na gravidez, meu irmão tem no rosto todo, e agora? Bom, vamos lá. A sua mãe teve na gravidez, certo? Ela teve porque ela teve algum tipo de inflamação nessa gravidez que levou ela a ter o melasma, tá? Que não tem nada a ver com genética, ela teve na gravidez. Pode ser por falta de vitaminas e minerais, porque na hora ali que a mamãe está gestante, a prioridade dessas vitaminas é ir para o feto e não para a mãe, tá? E daí tem também a alteração hormonal que acontece na parte da gravidez. Quanto ao seu irmão, não é porque sua mãe teve o rosto manchado na gravidez que seu irmão tem. Porque se você for analisar todas as mulheres que tiveram melasma na gravidez, quantas são os filhos que têm melasma? Principalmente homem. Tem que entender no seu irmão o que é que está inflamando ele a ponto de manchar o rosto. E olha que em homem não é tão comum assim que se tenha melasma. Se nós pegarmos, sei lá, de 10 homens, sei lá, um vai ter, se tiver. Então, precisa achar o que está inflamando o corpo desse seu irmão. Pode ser que ele esteja com problema hormonal? Pode. Pode ser o estresse, como eu falei, talvez ele esteja com problemas emocionais e isso está desencadeando aí as manchas para inflamar? Pode. Ele faz uso de muita medicação, talvez um melasma medicamentoso? Pode ser. Ou ele tem algum problema específico que esteja desencadeando isso nele, tá? Mas não é genético, até porque se fosse genético, não tem como ser genético. Depois do estudo do genoma humano, a gente entende que não tem como. O que acontece quando o melasma coça? Ótima pergunta, Sueli. Significa que você está com um problema de SIBO e SIFO, que quer dizer que você está com uma superpopulação de bactérias e fungos no seu intestino, tá? E que você precisa buscar uma profissional que saiba fazer o tratamento para matar essas bactérias, esses fungos ruins e fazer o equilíbrio da sua flora intestinal, tá? Sueli, as lapidadoras que estão aqui na live, que atendem online, elas estão colocando o diamantezinho aí nos comentários. Meninas, por favor, coloquem novamente. Elas sabem tratar isso, tá? O melasma coça justamente por conta do SIBO, tá? SIBO ou SIFO. Então as meninas, elas conseguem cuidar de vocês, tá? Busca uma das meninas que tá botando o diamantezinho aí, que as que estão colocando é porque elas estão fazendo atendimento online, tá? Que elas vão tratar de você. Cat dicas. E quanto uma mancha causada pelo uso de ácido, como desinflamar? Uma mancha causada pelo uso de ácido, Cat, eu não chamo de melasma, tá? Eu chamo de queimadura. O melasma, ele é uma informação de inflamação. Já uma mancha causada por ácido, ela é uma queimadura. Então, precisa sim analisar todo o processo dessa paciente, entender o porquê que houve essa hipercromia aí, que foi causada após a inflamação. Tem que desinflamar o corpo, só que é diferente. É diferente, tá? Aí nós estamos falando de uma queimadura e não de um melasma. Melasma em cada área do rosto corresponde a um órgão inflamado? Sim. O nosso rosto é um mapa. Assim como a mão é um mapa, o pé é um mapa e a orelha também é um mapa. Aqui ficou uma pergunta, Madi Alena. Por favor, manda sua pergunta novamente, que ficou cortada. Ficou assim, ó, quais dermo, tá? Só eu na família que tenho melasma. Já gastei tanto com dermatologista e não tive resultados. Marilene, provavelmente, na verdade eu falo sem sombra de dúvidas, o seu tratamento foi feito somente a nível de pele, como uma remoção de depósito de melanina, tá? Só que acontece que o nosso corpo, o melasma é uma informação de inflamação. Então ele está mandando um aviso para você que há algo de errado dentro de você. Então, só tratar passando ácidos no rosto não vai resolver. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender, tá? Por exemplo, se seu melasma é hormonal, passar ácidos no seu rosto, despigmentar, clarear, clareia até momentaneamente, descama, vai equilibrar seus hormônios? Não vai. Então, o que acontece?
Seus hormônios permanecem mandando a informação de que seu corpo está em desequilíbrio. E daí o que acontece? Mancha de novo, tá? Então é por isso que você não teve resultado. Agora procura uma das meninas aí que são lapidadoras e faz esse tratamento de dentro para fora que você vai ver esse negócio desinflamar, tá? Quais dermocosméticos usar no tratamento de melasma? Ô, Madalena, na verdade, tanto faz, tá? Tanto faz, desde que seja livre de metal pesado e livre de disruptores endócrinos, de xenoestrógenos, tá? Eu não falo de marca aqui, para trabalhar com o melasma lapidado não precisa comprar nenhum tipo de produto. Cada um é livre para usar aquilo que gosta, que acha fácil para comprar, que consegue pagar, tá? Inclusive para indicar para os pacientes. Então, desde que seja um hidratante de acordo com a pele de cada paciente, tá excelente, tá? Porque o segredo não é tratar somente a pele, mas sim de dentro para fora. Melasma na bochecha é hormonal? Apareceu a pergunta aí pra vocês? Aí. Leide, para nós sabermos isso, nós precisamos entender quais são as sintomatologias clínicas do paciente, tá? A partir dessas sintomatologias, nós precisamos olhar os exames laboratoriais para daí sim a gente entender se é hormonal ou não, tá? Pra gente dizer assim, olha, o seu melasma é tal, a primeira coisa que nós precisamos entender são os seus sintomas, tá? Então, não posso afirmar e nem negar sem antes entender, porque assim, ó, nós profissionais de estética somos profissionais da saúde, e com saúde não se brinca, portanto, não pode ter achismo. Então, para não ter achismo, o que nós precisamos fazer? Olhar os sintomas que a paciente apresenta, a sintomatologia clínica, tá? E pedir os exames laboratoriais para confirmar. Aí, diante disso, é que eu posso te afirmar se é ou não é hormonal, tá? Mas acompanhe as aulas de amanhã. Amanhã eu vou ensinar para vocês quais são os exames e como fazer a solicitação dos exames laboratoriais, caso você ainda não saiba como fazer, tá? E depois, na sexta-feira, eu ensino a interpretar esses exames laboratoriais nos níveis ideais, que é onde nós, profissionais de estética, podemos trabalhar, tá? Porque nós não podemos trabalhar com níveis de doença, que é os níveis de laboratório. Nós trabalhamos com níveis de prevenção de saúde, que é os níveis de ideais para a saúde, tá? Como ser lapidadora? Quero fazer seu curso. Ju, para ser uma lapidadora precisa ser uma profissional de estética, tá? Podendo ser esteticista por direito adquirido, podendo ser técnico, podendo ser farmacêutica, podendo ser biomédica, podendo ser enfermeira, dentista. Todas as profissionais de estética são muito bem-vindas. Até ela já escreveu, eu sou enfermeira esteta. Nós temos várias enfermeiras na nossa turma e é muito legal. Ju, na sexta-feira, dia 20, daqui 3 dias, na sexta-feira, tá? Dia 26, nós iremos abrir as turmas, tá? Então, na sexta-feira, você consegue entrar e ser uma lapidadora. E olha, você vai amar o nosso grupo. As meninas são incríveis, nós temos realmente uma família, é uma parceria muito grande. Todas têm um coração muito doador de ajudar mesmo, tá? E a transformação que está sendo na vida dessas meninas, o melasma lapidado é algo que eu não sei nem como contar. Elas me mandam fotos, elas me mandam áudio contando que eu fico aqui maravilhada, viu, Ju? E assim, ó, as meninas postam lá no grupo, vem pro bonde das lapidadoras. As meninas postam fotos lá no grupo, inclusive a Amanda postou e eu repostei no story hoje uma paciente dela que não foi feito nenhum tipo de remoção de depósito de melanina, tá? Foi feito somente a parte da desinflamação. Então é lindo isso, você entender que quando é de dentro para fora o corpo responde sozinho, Clarice. Tenho melasma e espinha. O tratamento de melasma ajuda nas espinhas também? Sim. Possivelmente, Michele, sem medo de errar, a mesma raiz do teu melasma é a raiz do teu acne, tá? E com o mesmo tratamento, trazendo o seu corpo ao equilíbrio, ele para de mandar a informação de inflamação, que seria o acne, que seria o melasma. Então conseguimos sim. Tenho melasma só na maçã do rosto, bem assim, né? É um dos lugares que realmente mais acomete as pessoas. Os lugares que mais acometem é essa região e essa região aqui. Ai, gente, deu uma falhazinha aqui, mas eu já vi um aqui, eu já vou responder esse aqui, ó.
Pode ser um problema hormonal? Como o melasma pode ser um problema hormonal, o ideal seria melhor procurar primeiro um dermatologista ou um ginecologista? Meire, você pode. Mas acontece que se o ginecologista que você buscar, o dermatologista que você buscar não estiver, se ele não souber ainda das raízes do melasma, possivelmente ele não vai conseguir te ajudar da forma como nós conseguiríamos. E assim, o desequilíbrio para um médico, ele não é levado em consideração, porque no Brasil, infelizmente, não existe a medicina preventiva. Existe um ou outro médico que já começou a fazer isso, como o Dr. Dair Ribeiro, o Dr. Vitor Sorrentino, esses grandes mestres aí maravilhosos que estão abrindo aí a visão das pessoas para isso. Mas tradicionalmente, assim, a maior parte dos médicos que você vai achar são médicos tradicionais e eles só tratam uma doença, porque médico foi ensinado a tratar doença. Agora, nós profissionais da estética, nós podemos tratar o desequilíbrio, tá? Trazer o corpo ao equilíbrio. Então, quando o problema hormonal ele ainda não é algo que está extremamente latente lá no exame laboratorial, levado em consideração pela referência, mas sim pelos níveis de prevenção usado na Europa, nós, lapidadoras, conseguimos tratar você, tá? Então, não há necessidade de buscar um médico nesse momento. Porém, se houver algo que está extremamente alterado, aí a própria lapidadora vai sugerir que você busque um médico para tratamento, tá? Mas falando em disfunção estética, é melhor você buscar uma lapidadora do que buscar um médico. Todo melasma é sinal de desequilíbrio hormonal? Não. A raiz do melasma hormonal é apenas uma das muitas raízes que nós aprendemos dentro do conceito melasma lapidado. E tem muita raiz de melasma, tem muito tipo de melasma. Que nem eu falei para vocês hoje sobre o melasma epigenético. A maior parte do melasma é epigenético, tá? Hormonal é uma raiz bem significativa, é uma das poucas que nós temos a consciência quando nós estudamos, e ela é bastante importante, mas nem toda é. E olha que eu vou falar pra vocês, de 10 pacientes, 2 é hormonal, as outras 8 não. Gente, vou responder mais 2 perguntinhas, tá? E vou ali para o meu compromisso. Essa pergunta é bem boa. Depois que desinflama, podemos comer glúten e açúcar pelo menos de vez em quando? De vez em quando, Nívia, sim. Tá? Só que tipo assim, não pode ser, por exemplo, na segunda eu vou comer açúcar, na terça eu vou tomar leite, na quarta eu vou comer glúten. Não, tá? Você realmente vai precisar fazer escolhas inteligentes, porque você precisa realmente mudar os seus hábitos de vida. Só que eu vou falar um negócio pra você. Depois que você desinflama, você não vai querer uma porção de coisas, tá? Depois que você desinflamar, você vai falar assim, cara, não faz mais sentido. Por que eu vou botar isso se vai me fazer mal? Mas, por exemplo, hoje, meu marido chamou a gente para jantar, nós e nossos filhos, né? Então, nós vamos sair para comer. Possivelmente, a gente vai comer um xizão, assim, como é que chama? Não é X, né, gente? X é feio até, né, falar. É hambúrguer, tinha até esquecido. Então, assim, nós vamos lá comer um hambúrguer. Eu faço isso sempre? Não, eu não faço. Eu não sei quando foi a última vez que eu comi hambúrguer, entende? Então, assim, pode de vez em quando? Pode sim. Só que você não pode fazer isso sempre, tá? E daí, já complementando com a mesma pergunta, que eu vi que alguém colocou assim, mas... deixa eu ver... já passou, gente. Mas alguém disse assim, eu vou ter que tratar pro resto da vida? Eu perdi já aqui, já passou. Mas daí, só pra complementar que encaixa junto com o que a Nívia tá falando. Ui, escorreguei o pé aqui. Não é tratar para o resto da vida. Na minha opinião, tratar é quando você faz uso contínuo de algo para todo sempre. Tá? Por exemplo, quando você fica presa num profissional que fica gerenciando o melasma com ácido. E passa ácido o ano inteiro. Isso pra mim é tratar o ano inteiro, mas sinceramente, na minha opinião, isso só vai piorar a situação da pessoa. Mas o que eu quero dizer pra você que perguntou é que você vai precisar manter hábitos de vida e não fazer aquilo que te adoece. Por exemplo, gente, eu sou apaixonada por pão. Não tem pão francês? Gente, eu sou
apaixonada por pão francês. Eu comeria pão francês no café da manhã com ovo toda santa manhã, de tanto que eu gosto. Só que eu faço isso? Não. Porque se eu fizer, meu corpo vai inflamar. E se meu corpo inflamar, meu rosto vai manchar. Aí já pensou? Eu virei bronze vegano. Eu sou apaixonada por bronze. Agora eu tô até super branca, mas eu sempre mantenho uma marquinha de biquíni aqui. De tanto que eu amo tomar sol. E eu tomo sol tranquilamente, sem correr risco de manchar. Não mancha, porque eu não tô inflamada. Então é isso, são hábitos de vida. Você vai fazer escolhas. Só que quando você tira o açúcar da sua vida, você já não quer mais. Eu bebia café doce, mas doce, parecia um mel. Eu bebia chá doce. Hoje, gente, só de pensar me dá um trem ruim. Hoje eu quero café com seu sabor original, sem doce. Hoje eu quero chá com o sabor original dele, sem açúcar. E daí a gente vai mudando. Mas vale a pena os hábitos de vida, tá? Gente, sabe o que eu não fiz hoje? Eu não li a parte da fé que eu me preparei. Eu sempre trago um versículo. Jesus me perdoa. Eu sempre começo minhas lives com um versículo bíblico. E hoje não era bem um versículo bíblico, era uma frase que eu li e eu não li no começo, mas eu sempre leio no final, então agora eu vou ler. E eu achei ela bem interessante porque ela diz assim, ó. A alegria é resultado natural da obediência do cristão à vontade revelada de Deus. Quem disse isso foi J. Blanchard. Não sei se é assim que fala. Mas olha o que esse cara tá falando. Que a alegria é o resultado natural da obediência do cristão à vontade de Deus. E sabe o que isso nos fala? Que não importa o que você tenha, não importa. Você pode ter riquezas materiais, você pode ter muita coisa. Se você tá fora daquilo que o Senhor planejou para você, se você não está vivendo o seu propósito de vida, porque eu creio que todos nós fomos criados para ter um propósito, você não vai ter alegria. Você pode até ter momentos de alegria, mas você não se sente feliz o tempo todo. E essa frase é muito forte. Meninas, eu agradeço imensamente a companhia de vocês. É sempre um imenso prazer estar aqui. Fiquem com Deus e façam uma boa noite.